Como abrir um negócio que dá certo de verdade, que realmente funciona, que dê lucro, que você consiga crescer esse negócio com o tempo. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu sou o Vitor, da Grana Escola de Negócios, e, como é de costume, sem demora, eu vou abrir a tela do meu computador aqui, porque eu vou te mostrar 4 princípios que precisam estar presentes e que você precisa cumprir esses princípios para que um negócio consiga dar certo de verdade, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela do meu computador. Eu vou escrever esses princípios um por um. Eu vou ilustrar eles e eu vou te explicar por que que eles são importantes, tá bom? Vamos lá. O primeiro princípio, deixa eu arrastar um pouquinho para cá, é um princípio que você já deve conhecer, que é a demanda, tá? Então, eu vou chamar essa demanda de uma primeira alavanca aqui, ó. Vamos desenhar uma alavanca nela, tá? Ó. Então a demanda é o primeiro princípio, a primeira alavanca que tem que estar presente no seu negócio. Muita gente ignora, tá, esse primeiro momento, que é identificar uma demanda. Muitas pessoas começam, né, direto da ideia, a partir da ideia de negócio. Só que qual que é o problema? Se a sua ideia de negócio não tiver alinhada com uma demanda pré-existente, vai ser muito difícil você conseguir esse negócio. Eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Bom, então suponhamos que você tem uma ideia de negócio, mas que a sua demanda é pequena, né? Ou que você simplesmente nem sabe se tem demanda sobre aquela ideia. Qual que é o problema disso? É que você vai ter que vender um produto ou um serviço que ninguém conhece e principalmente que ninguém está querendo. Ó, não tem muitas pessoas querendo isso, tá? E aí você pode falar, Vitor, né? Vou até abrir a outra tela aqui para te falar sobre isso. Você pode falar, Vitor, mas eu vou criar um produto tão inovador que eu vou criar o desejo, né? Eu vou criar a demanda. Olha, cara, é possível fazer isso, só que você precisa de muito dinheiro, tá? Por que que você precisa de muito dinheiro para fazer isso? A Apple, por exemplo, fez isso com os iPads. Ninguém precisava de um iPad porque é um misto entre computador e celular, né? Então, ou você tinha um celular, ou você tinha um notebook, ou você tinha um computador. Né? Não precisa de um dispositivo diferente. Mas a Apple foi lá e criou um desejo. Só que para criar esse desejo, o que, que você vai precisar? Você vai precisar de muito dinheiro e esforço de marketing para conseguir, ó, conscientizar todas essas outras pessoas aqui da sua localidade ou do seu nicho de que esse produto é bom. Então a Apple conseguiu fazer isso, mas será que você vai conseguir fazer isso começando com um investimento baixo? Né? Porque a Apple, cara, ela tem uma marca muito forte. Ela tá há anos, há décadas, queimando dinheiro em estratégias de marketing. Então ela tem a possibilidade de criar desejo no público. Mas negócios iniciantes, né, geralmente não tem essa possibilidade. Então, o que eu diria para você é, primeiro, identifique uma demanda, tá? E de preferência que essa demanda seja de médio aqui, ó, para grande porte, tá? Que ela esteja por aqui, ó, né? Ou daqui para cima. Quanto maior, melhor aqui, tá? Por quê? Quanto maior for essa demanda, quanto maior, mais pessoas estiverem desejando isso que você tem a oferecer, mais fácil vai ser o início do seu negócio e menor é o esforço que você vai ter para fazer aqui, ó, as suas primeiras vendas, tá? O esforço é menor. E é importante você entender isso no começo do seu negócio. Você precisa priorizar as estratégias que dão mais retorno com menor esforço. Por quê? Porque você não tem tanto capital, você não tem tanto dinheiro. E a gente vai ver que isso é muito importante numa estratégia, tá? A segunda coisa, o segundo princípio e a segunda alavanca que você precisa ter é, de fato, uma boa ideia, né? Vou pintar de preto aqui essa ideia. É uma boa ideia de negócio. Então, uma vez que você identificou uma demanda, né? Então, vou desenhar aqui uma ideia, ó, né? A alavanca da ideia. Uma vez que eu identifiquei aqui, ó, que existe uma demanda, né? Vou colocar lá, ó, que existe uma boa demanda, né? E que essa demanda, ela é uma demanda que está desejando ou está precisando de um produto ou de um serviço.
Então eu identifiquei uma boa demanda. Agora, o que eu preciso? Eu preciso criar uma ideia aqui, ó. Né? Eu preciso criar uma ideia que vá de encontro a essa demanda aqui, certo? Então, a minha ideia precisa estar profundamente ligada com a demanda, com aquilo que a demanda está pedindo. Então, é necessário que uma ideia seja uma boa ideia, tá? E o que é uma boa ideia, tá? Uma boa ideia é uma ideia que está alinhada com a demanda, que está alinhada com a necessidade desse público e que também é possível de te dar lucro. Então, você precisa analisar isso. Poxa, eu tenho uma ideia aqui para conseguir suprir a demanda desse público que eu identifiquei e essa ideia pode me dar lucro. Ela tem a possibilidade de ser lucrativa. É importante você pensar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm ideias, mas essa ideia, quando você coloca ela, né, em prática, ela se mostra não lucrativa ou ela se mostra impossível de ser executada, né? Então eu preciso de uma ideia que é possível de executar, que supra essa demanda e que seja lucrativa. E principalmente, eu preciso ter algum diferencial nessa ideia e aquele público ali perceba, né, aquele público que tem a demanda, que tem a necessidade desse serviço ou desse produto, perceba que o meu produto é bom, é diferente, vai suprir de uma maneira diferente a necessidade deles. Tá? Então isso é uma boa ideia, uma ideia que tem um diferencial, que pode ser lucrativa e que está atrelada, que está profundamente ligada com a demanda, tá bom? E aí, muita gente comete um erro que é o seguinte, é começar pela ideia, né? Se você começa pela ideia sem checar a demanda, você corre o risco de abrir um negócio, né, em um local ou para um determinado público ou vendendo algum produto que ninguém quer. E aí o que vai acontecer? Né? Quanto mais distante, né? Aqui, ó, quanto mais distante a ideia for da demanda ou quanto menos demanda tiver para aquela ideia que você está tendo, maior vai ser o seu esforço para colocar isso aqui em prática e para ter lucratividade, tá? Quanto maior for a demanda, vou pintar aqui de verde, ó, menor vai ser o seu esforço. Por quê? Porque você já tem aliado a você, do seu lado, jogando no seu time, uma necessidade muito grande aqui, ó, desse público. Então é muito mais fácil vender para ele. E, como eu disse, no início do seu negócio, você precisa priorizar essas estratégias e essas ideias que são mais facilmente aplicáveis e que você consiga rentabilizar rápido, tá? Então, eu diria que o ponto principal da ideia aqui, ó, é você conseguir ter uma ideia que você consegue rentabilizar rápido, né? E como você faz isso? Linkando essa ideia com a demanda que já existia antes de você pensar nesse negócio, tá? Você não criou uma demanda, né? É muito difícil você criar uma demanda. Você identificou uma demanda pré-existente e solucionou ela com uma ideia boa, tá? E aí a gente vai para a próxima alavanca ou para o próximo princípio, que é o como, né? Isso aqui vai pegar muita gente agora, né? É o como. O que é o como, cara? Deixa eu tirar aqui. Vamos desenhar aqui a alavanca do como, tá? O como é o seguinte, ok, eu tenho uma ideia, essa ideia, né, vamos colocar aqui, ó, né, vamos pintar ela de verde. Ela é uma boa ideia que está alinhada, ela está alinhada ali com a minha demanda, ela é lucrativa, né? Então, beleza, eu cumpri essa etapa. Agora, qual que é o problema? Eu preciso entender como eu vou colocar essa ideia em prática, tá? O que é o como? É você pensar quais são as coisas necessárias para que essa ideia saia do papel. Por exemplo, você tem que pensar qual estratégia aqui, ó, de marketing, vou colocar MKT, né? Qual estratégia de marketing você vai usar, né? Qual vai ser a estratégia de vendas? Por exemplo, será que eu vou usar uma estratégia de marketing online, pela internet? Ou será que eu vou buscar parceiros na minha cidade?
né? Será que eu vou buscar representantes comerciais? Eu preciso ter o setup, o como eu vou fazer essa ideia acontecer. Muita gente não pensa nisso, só começa o negócio e tenta divulgar de qualquer jeito, sem ter previamente planejado o como ela vai fazer aquilo, quais são as estratégias, o que eu vou precisar fazer em marketing para as pessoas conhecerem meu negócio, né? Quais vão ser as opções desse produto, né? Quais vão ser as opções desse serviço? Eu vou vender, exemplo, olha, um outro ponto aqui do como, né? Eu vou vender, por exemplo, esse serviço mensal, né? Eu vou vender ele mensal ou vai ser um serviço pontual, né? Como que eu vou vender? Como será que o meu público aqui, ó, como será que esse pessoal aqui dessa demanda prefere comprar o meu produto, tá? Tá vendo? Ó, aqui no meio tem a ideia, só que eu preciso saber como que esse pessoal aqui prefere comprar essa ideia aqui, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso pesquisando e planejando aqui, ó, o como, tá? Por quê? Pode ser que eu tenha uma demanda aqui pré-existente, só que essa demanda ela não tenha 5 mil reais para pagar pelo meu serviço. Mas talvez ela tenha 10 vezes de 500 reais. Então, será que eu não posso oferecer esse serviço de forma mensal e por 10 meses? Então, ao invés de eu vender um serviço de 5 mil reais, eu vendo um serviço de 10 meses por 500 reais por mês. Você concorda que fica muito mais interessante para esse pessoal aqui comprar esse serviço? Então, é por isso que você precisa pensar os comos do seu negócio, né? Sem você pensar isso aqui, ó, se você não pensar tudo isso aqui, e eu coloquei só alguns comos aqui, né? Você precisa pensar todos os comos do seu negócio. Sem você pensar isso aqui, você vai começar um negócio, né? Meio no chute, meio no achismo. Tipo assim, vou começar e vou ver o que vai dar, né? E aí a chance de dar errado é muito grande, porque você está contando com acaso. Você não fez a sua parte de planejar bem, né? É claro que nem tudo é planejável, nem tudo a gente consegue controlar. Pode ser que dê errado mesmo planejando. Mas você, como, né, uma pessoa que está começando um negócio, você precisa diminuir os riscos disso dar errado e aumentar a chance disso dar certo. Então, a quarta alavanca é planejar os comos, né? E aí a gente vai para o último princípio, e eu acho que é o mais importante deles, depois da demanda, é esse princípio aqui, que é o com quanto. Certo? O que é esse com quanto? É dinheiro, tá? Eu vou até separar ele aqui, ó, tá? Separar ele aqui. Vocês vão entender por que eu separei ele. Então aqui, ó, é o com quanto. Tá? Essa é a quarta alavanca de um negócio que começa e vai dar certo, tá? Então, de um lado, eu tenho um grupo aqui, ó, de 3 princípios que nós podemos agrupar esses 3 princípios, porque basicamente nós podemos chamar esse grupo aqui, ó, de configuração de negócio, tá? Vou aumentar aqui. Então, esse grupo aqui é a configuração do negócio, tá? Só que uma vez que eu tenho a configuração do negócio pronta, eu tenho uma segunda questão, um segundo grupo, né? Que é com quanto eu vou fazer esse negócio? E eu vou te explicar o que é esse com quanto, tá? Então, esse grupo aqui a gente pode chamar, ó, de viabilidade do projeto, tá? Esse projeto é viável com quanto, né? Aqui, ó, o negócio é o seguinte. Qual é o investimento necessário, né? Vou pintar aqui, ó. Qual é o investimento necessário em dinheiro para eu tornar esta configuração de negócio viável? Estão conseguindo entender? Então, uma vez que você pensou, né,
na demanda, na ideia e no como executar, você precisa pensar, agora que eu fechei a minha configuração de negócio, quanto eu preciso para colocar ela em prática, para tornar ela viável, tá? E é uma ilusão você achar que não vai precisar de dinheiro nenhum, tá? Talvez você não precise porque você já tenha os equipamentos, porque você já tenha, né, as coisas necessárias para botar em prática. Mas se você já tem, é porque em algum momento você gastou dinheiro com aquilo, né? Você comprou aquele equipamento, né? Ou alguém comprou para você. Então, sempre existe um conquanto, tá? Não se iluda, você vai precisar de algum tipo de investimento inicial. Mesmo que não seja investimento financeiro, vai ser um investimento de tempo, tá? Então, dentro desse conquanto, tem algumas coisas bastante importantes que podem quebrar o seu negócio se você não prestar atenção nelas, tá? Por exemplo, né, uma das coisas aqui é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, tá? Eu diminuir aqui, vamos ver se dá certo. Uma dessas coisas aqui é o fluxo de caixa. Vou tentar arrastar para cima. O que é o fluxo de caixa? É aquele dinheiro que você começa a sua empresa. Então, por exemplo, vamos supor que no conquanto eu decidi o seguinte, né? Eu decidi que eu vou gastar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Vou colocar aqui em cima da minha câmera. Eu vou gastar aqui, por exemplo, R$ 1.000 com marketing, 1.000 com marketing, MKT. Eu vou gastar, por exemplo, 300 em produto, estoque, né? Estoque, tá? E eu vou gastar, sei lá, R$ 50 de entrega. Então eu falo, olha, Vitor, com entrega. Ei, faltou um E aqui, mas vocês entenderam, né? Aí, pronto. De entrega, tá? Então eu tenho aqui, vamos supor, veja que eu estou fazendo de uma forma bastante simplificada, tá? Isso aqui é muito mais coisa do que marketing, estoque e entrega, né? Mas vamos lá, vamos supor que então eu tenha R$ 1.000 de marketing, 300 de estoque e 50 de entrega. Vitor, com R$ 1.350 é viável, né, eu executar essa configuração de negócio. Não é viável. Não é viável com esse dinheiro. Por quê? Eu vou te explicar. Porque você não está considerando fluxo de caixa. Tá? O que é fluxo de caixa? É o dinheiro que você tem no caixa da sua empresa para poder durar vários meses, tá, sem ter resultado. Então, por exemplo, quem foi que disse que no primeiro dia que você abrir seu negócio e colocar R$ 1.000 em marketing, 300 em produto e 50 de entrega, você vai vender todos esses produtos? Da onde você tirou essa ideia? Não vai acontecer. Provavelmente não vai acontecer. Se acontecer, ótimo. Mas a tendência é que o seu negócio leve alguns meses para poder engrenar, para poder começar a ser lucrativo. Tem negócios que levam 1 ano e meio para começar a ser lucrativo. Né? Depende do tamanho do negócio que você está abrindo. Um negócio pequeno, ele dá lucro mais rápido se você acertar a mão. Se for um negócio com investimento mais alto, ele geralmente tem um retorno mais de médio e longo prazo. Né? Então, você precisa considerar colocar uma espécie de colchão no caixa da sua empresa para que, se a sua empresa não iniciar vendendo bem, você consiga se manter operante até que você consiga corrigir os pontos. Por exemplo, pode ser que quando eu abro o meu negócio, eu começo a identificar que a forma como eu achei que eu iria fazer o marketing não funcionou. Então eu vou ter que mudar o marketing. Só que para mim mudar o marketing e ver o resultado, vai levar mais 1, 2 meses. E com que dinheiro que a minha empresa vai sobreviver nesses 2 meses se ela não está vendendo? Com o dinheiro do fluxo de caixa. Então é preciso que você tenha um planejamento financeiro, tanto para tornar isso aqui viável, como eu mostrei aqui, quanto para uma reserva, tá? Para uma reserva. Porque senão, meu amigo, você vai morrer na praia.
Tá? Essa é a grande verdade. Você vai morrer na praia porque na hora que faltar dinheiro no caixa, mesmo que você tenha uma boa ideia, com uma boa demanda, né, enfim, com um excelente como fazer, se não tiver dinheiro no caixa e você precisar de dinheiro em algum momento, a sua empresa quebra. Portanto, o que eu diria para você é o seguinte, tá? O caixa é o rei, tá? O caixa é o rei. Com dinheiro no caixa, eu posso mudar tudo isso aqui, ó. Se eu tenho dinheiro no caixa para sobreviver, eu posso ir mudando tudo isso aqui até eu conseguir acertar. Mas se eu não tenho dinheiro no caixa, a primeira coisa que der errado, ó, pode esquecer isso aqui, ó. A sua empresa quebra, tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, se foi interessante, comenta aqui embaixo qual parte que foi mais interessante para você. Fala, Vitor, isso aqui que você falou abriu minha cabeça, né? Se inscreve no canal para você ver os outros vídeos, né, que eu vou lançando aqui. E também deixa o joinha, compartilha esse vídeo com algum amigo que precisa ouvir isso. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.